Gravando. Bom dia, pessoal. Esse é o Psicologando, aquele podcast que você gosta de ouvir, em que os psicólogos da UFRA batem um papo sobre os assuntos que vão te ajudar a entender um pouco mais a saúde mental. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga do campus de Paraupebas. Eu sou o Thiago, sou psicólogo do campus Capanema. E estamos chegando na segunda temporada já, e esse é o primeiro episódio. Então vamos lá, né? É fevereiro, e em fevereiro tem o quê? Tem carnaval. Pois é, o carnaval já está aí batendo na porta e com ele vem o quê? Os excessos. Excesso de bebidas, excesso de drogas, de sexo sem proteção. Então, para conversar um pouquinho com a gente, nosso convidado é o Alan. Ele é psicólogo, especialista em gestão de pessoas, professor universitário e coordenador do curso de psicologia da FVC. Atualmente, ele trabalha aqui no Hospital de Paraupebas como coordenador da equipe multiprofissional. Oi, Alan, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom dia, Alan. E, Alan, para a gente começar esse papo de hoje, já que a gente está falando de carnaval, e como a gente comentou aí na nossa introdução, né, desse podcast, sobre essa questão dos excessos, né? Eu queria ouvir um pouco de ti sobre a questão do carnaval, mais especificamente sobre aquela questão do tudo pode, né? Que ninguém é de ninguém, do vamos pegar geral. Eu queria ouvir de ti como esses comportamentos, se é que esses comportamentos eles podem causar algum risco, se eles têm, para as pessoas que pensam ou que vou utilizar essa forma, vão nessa vibe aí, se essas pessoas elas podem acarretar, né, podem se engajar, na verdade, algum comportamento de risco. Queria te ouvir um pouquinho. Então, eu vou começar, Thiago, falando assim, que o carnaval é uma expressão popular que data de milênios, né? Sempre foi preconizada como a festa da carne, né? Que traduzindo literalmente é isso, né? E os pagãos, anteriormente, antes de iniciar os períodos religiosos, eles se confraternizavam para poder passar a quaresma, aquele período sem o famoso excesso, né? Então, como tu mesmo falou, no carnaval, parece que vem uma autorização coletiva do tudo pode, né? E o risco do tudo pode é que, para quem é psicanalista, para quem gosta de psicanálise, diz que o excesso esconde a falta, né? Então, a pessoa ela acaba extravasando os sentimentos, os desejos, porque aquele momento ele está, vamos dizer assim, autorizado coletivamente. Você tem uma ideia, né? Se eu sair de casa de sunga para ir na esquina, eu sou louco, né? Mas se eu estou no período de carnaval e faço o mesmo ritual, né? Beleza, ele está alegre, é carnaval, né? Então a gente meio que normaliza ou normatiza o carnaval como uma autorização coletiva para a gente fazer o que quer. O excesso, né, acontece porque, nesse momento, as pessoas se veem como uma oportunidade de extravasar ou de colocar para fora sentimentos contidos, né, ou reprimidos, ou tolhidos pela convivência diária. Então, é muito comum a gente se assustar, né, do ponto de vista do colega. Né? A gente vê o colega no trabalho, né, aí, de repente, encontra o Patrick na rua e vestido de Arlequim ou né, de outro personagem. Nossa, ele só está ali na TI, de repente mudou o visual dele, a gente fica assustado com isso, né? Mas é isso, acho que o excesso ele acaba sendo permissivo por isso, né? Porque é um momento e pode ver que muitas pessoas, logo após o carnaval, principalmente os que estão ligados religiosamente ou afetivamente ao momento da quaresma, eles parecem que vão pagar a penitência do que fizeram no carnaval. Né? Não vou beber até passar a quaresma, não vou comer carne, não sei o quê. Então acaba sendo uma troca. Né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado que o que a gente faz no nosso corpo
a consequência só vem para a gente. A consequência nunca é coletiva. Ela só é coletiva quando a família é muito presente ou muito próxima de você. Aí você acaba fazendo uma extensão desses prejuízos. Não sei se respondeu, Tiago, mas é porque o tema a gente tem muito o que falar, né? É verdade. Mas assim, eu também queria entender, porque a gente sabe, né? O excesso aí vem também junto à ideia de beber demais, igual o Tiago falou, e pode causar também, levar a certos comportamentos que a gente pode considerar de risco. Então, queria que você explicasse melhor, até assim, risco de quê, né? O que seriam necessariamente esses comportamentos de risco e se alguma coisa também influencia a pessoa a entrar nessas situações mesmo. Sim, o comportamento de risco, o carnaval ele acaba favorecendo essa exposição. O comportamento de risco ele é visto por todos os ângulos, tanto da saúde quanto da lei, né? Porque a gente acaba invadindo todos esses espaços. Do ponto de vista da saúde, o uso de álcool e outras drogas, eles acabam ativando, né? Ou dando um instalo para que você tenha comportamentos que você não tem controle, né? Então, tem pessoas que não sabem beber. Quando eu digo não sabe beber, não tem o costume de beber. E a bebida, ela causa um efeito diferente para cada pessoa, né? Então, o nosso organismo ele tem uma tolerância para o álcool. Essa tolerância é uma tolerância natural, todos nós temos, né? À medida que a gente vai bebendo, essa tolerância vai aumentando até o ponto de que se naturaliza o álcool como uma bebida para você e aí você consegue gerenciar. Então, o comportamento de risco no carnaval, o uso de álcool e outras drogas, ele te leva a comportamentos de risco que é, por exemplo, dirigir embriagado, andar de moto sem capacete, né? Pular de uma ponte, né? Todo mundo está pulando, aí vai pular e não sabe nadar, fazer sexo desprotegido, né? E aí, quando você tem uma relação sexual desprotegida, principalmente num ambiente em que você vê o sexo como gratuito, né, ou ocasional, você não sabe com quem está se relacionando. Então, você pode pegar uma doença sexualmente transmissível, né, uma infecção que pode ter uma doença sem cura, como é a AIDS até o momento, né, ou outras crônicas, como a hepatite, que vão permanecer no teu organismo e pode chegar até a necessidade de uma hemodiálise, né? Então, os comportamentos são diversificados. No campo jurídico, né, é a mudança literal da personalidade, né? Tornar-se agressivo, discutir, né? Elevar a voz, né? Bater uma outra pessoa, né? Ser agressivo fisicamente com a pessoa, até companheiro, alguém que seja mais próximo de você. Então, o comportamento de risco ele acaba fluindo porque o permissivo, né, do momento faz com que você vá para todos os lugares. Então, a bebida está favorável, né, o álcool e as outras drogas estão favoráveis, então você acaba entrando nesse espaço, que é um espaço que você não domina. A maioria, quando tem comportamento de risco, não domina esse consumo, e aí isso acaba virando um problema. Uhum. Agora sim, ela estava aqui pensando, né? A gente está falando aí de comportamento de risco. Tem uma coisa que a gente fica às vezes pensando, que é assim, às vezes é muito atrelado isso aos adolescentes, né? Então, assim, os adolescentes, por conta de uma imaturidade, às vezes acabam se engajando mais em alguns comportamentos de risco, em excessos. Mas também, além deles, a gente vê que tem algumas pessoas adultas mesmo que continuam, né, com esses comportamentos que seriam de risco, né, em várias situações. Mas como a gente está falando de carnaval especificamente, vamos pensar em termos desse momento, né? E como você avalia isso? O que estaria ali por trás, né, de mesmo esse adulto, ele retornar para alguns comportamentos, né? Talvez até voltar a ser criança, não sei.
E como é que você vê isso? Pois é, né, Tiago? Eu vejo da seguinte forma: eu acho que a adolescência era uma fase, eu digo assim, parece o Triângulo da Bermuda, ninguém sabe, ninguém viveu, né? Todo mundo que vira adulto acaba olhando para trás como se. A gente fala até dos filhos, pô, mas que comportamento é esse? Parece que a gente não foi adolescente, né? Então, adolescente é um local de vivência em que você se autoriza através do outro, né? Então, é o coletivo que diz quem é você. Então, se todo mundo usa calça jeans, eu tenho que usar calça jeans para estar no grupo, né? Se todo mundo fuma, eu tenho que fumar para estar no grupo, né? Então, eu sempre gosto de dizer que é uma fase necessária para a maturidade. Todo mundo tem que passar, né? É lá que a gente vai calcar e ratificar a nossa personalidade. É lá que a gente vai dizer como seremos enquanto homens ou mulheres do futuro, né? Nós vamos autorizar, se permitir, passar por esse período e pronto. Com relação à fase adulta, eu sempre gosto de dizer que adulto, para mim, é alguém que evoluiu de maneira natural, teve maturidade para aceitar, né? Então, você vê bem uma pessoa com 19 anos, que começa a trabalhar, tem um filho, faz uma faculdade, né? Ou seja, ela cortou a fase da adolescência e entrou na fase adulta, ela pode muito bem fazer a transição e daí olhar para trás e dizer isso não me pertence, foi bom e não me pertence, como a pessoa pode entrar e ela diz assim, poxa, por que eu perdi aquilo? Não, eu tenho que resgatar, eu não posso abrir mão disso. E aí ela volta a ter aqueles comportamentos adolescentes, né? Eu comento muito com meus alunos, né, que tem muito adulto de 40 anos que tem perfil de 17, né? E não é raro a gente encontrar essas pessoas por aí. Então, é negar a adolescência. Parece que é a síndrome do Peter Pan, né? Quer ficar adulto, mas quer ficar com as prerrogativas do adolescente. Claro que isso aí, se todos nós estivéssemos numa sociedade onde a psicologia fosse uma ciência que fosse para dar apoio ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano, as pessoas iam buscar terapia, né? Iam entender desse momento e fazer a transição. Porque não tem coisa melhor do que você viver as fases, fazer a transição e se tornar adulto, né? O mundo adulto tem muitas vantagens, né? Assim como a velhice, né? Todas as fases você vai ter as vantagens de estar lá. Agora, o problema é o quanto que nós queremos abrir mão dessa mudança, né? Eu digo para meus alunos, né? Eles estão falando de carnaval. Aí eu digo, adolescente eu passei 10 anos seguidos do carnaval em Salvador. Aí eles, nossa, professor, que coisa maravilhosa e tal. E você hoje não volta? Eu digo, não, para mim já deu, né? Hoje em dia, carnaval para mim já passou. É legal? Mas o clima, o ambiente, a conversa, o significado do carnaval, ele já passou, ele já deu. Então, nem todo mundo tem essa capacidade, Thiago, de fazer esse clique e desmembrar esse momento. Isso eu chamo de maturidade, né? A maturidade é algo que se consolida com uma mudança de caráter, com uma mudança de personalidade, com uma mudança de comportamento, né? Então, eu acho que é por aí. E você sabe que é interessante, né? Até resgatando aquela frase inicial que você falou, do todo excesso esconde uma falta. A gente vê hoje em dia essa frase em todos os Instagrams, aí é como se fosse até uma frase da moda. E eu gosto muito da ideia dela, assim, apesar de ser da Gestalt. Eu sou humanista, tá? Acho que o Tiago é comportamental, né, Tiago? Pronto, tá aí, ó. Um caldo bacana. Então, só faltou o Patrick dizer lá no fundo que ele era fã da psicanálise, que ele quebrava, né?
Mas, assim, eu gosto da ideia de trazer um pouco, né, o que seria essa falta. Porque eu penso assim, a pessoa pode estar ouvindo a gente e pensando, de certa forma, eu tenho um excesso na vida, mas ele não me provoca risco, igual eles estão falando aí, desses doidos no carnaval, batendo carro, bebendo até cair, como alcoólico na emergência, né? Uhum. Assim, eu como demais, ou então, eu compro demais, me dá um impacto financeiro, mas minha vida não está em risco. Mas ainda assim é um excesso, né? Então, assim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, desse contraponto, que seria essa falta. Pois é, olha, Cláudia, quando tu fala que o excesso e a pessoa diz, eu estou bem com esse excesso porque eu estou conseguindo conduzir, na verdade é pseudo, né? É fake. Você não está bem, né? Na verdade, esse excesso é para esconder a falta e você acaba tendo ganhos que não são positivos, porque a nossa autoimagem, principalmente nos dias de hoje, ela é muito mais externa do que interna, né? Então, as pessoas hoje elas estão se voltando para essas redes sociais, para esse convívio coletivo como uma autorização, né? É o famoso caça-like, né? O caça-biscoito, né? Que é para alguém ir lá e dizer alguma coisa. Então, quando alguém fica postando que está bebendo, muitas vezes por trás daquela foto ele bebeu uma cerveja, né? Mas ele está postando que está bebendo muito. Então, o excesso ele, na verdade, ele tem um significado individual para dizer assim, me olha, fala comigo, me coloca no teu mundo, né? E ele causa um problema que eu digo que é maior, porque ele te leva a um espaço que talvez você não tenha como voltar, se você conduzir ele de maneira individual. Tipo assim, eu acho que vou resolver. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir resolver, e aí você pode. Aí vai para o comportamento de risco, que pode gerar uma sequela ou até a perda da própria vida, né? Então depende muito de como conduz esse excesso, né? Mas a gente tem. Eu fico sempre preocupado com os excessos, né? As pessoas próximas de mim, porque eu tenho um convívio mais íntimo, né? Seja aluno, seja professores, eu sempre procuro conversar com essas pessoas quando eu percebo que está indo além da conta, como gostam de falar. Mas, assim, só complementando, você consegue perceber que essas pessoas, ela tem essa percepção, olha, estou além da conta, ou para ela ainda, não, eu estou no controle? Eu acho que a maioria tem noção. A maioria tem noção do excesso. As poucas que não têm são aquelas que são resgatadas terapeuticamente após a exposição ao risco. Ou seja, ela foi no excesso e pulou da ponte, porque estava bêbada. Ela caiu, não morreu. Sofreu um trauma, foi para o hospital. Aí, quando ela volta, a normalidade é que ela percebe aquilo, né? Há outros que não. Pode pular da ponte, não tem nenhum trauma, né? Não, me livrei, não, estou bom, olha aí, viu? Eu domino isso aí, não preciso de ninguém. E continua, vai para um outro comportamento, uma outra atitude, entendeu? Uhum. Mas você acha, eu já estou super cortando o Thiago, mas Ah, ele já está acostumado. Mas, assim, só complementando essa parte, né? A gente está falando de uma época específica, mas se a gente se lembrar, né, de alguma história do passado, aqueles senhores, avós, a gente conhece histórias, né, de senhores que ainda viviam em condições de beber muito, Uhum. beber até cair, e a gente via que a psicologia não, essa questão da saúde mental, ela não era tão falada. Hoje em dia ainda tem tanta resistência, né? Tanto Uhum. estigma ainda sobre isso. E numa época aí que a gente fala de 20, 30 anos atrás, até mais, a gente não via isso.
mas a gente via muitos comportamentos também nesse sentido que se perduraram aí até a velhice. Pois é, Cláudia, olha, legal, né, a gente ficar questionando o antes, né, o passado, o futuro e o presente, né? Eu acho que o mundo, a única diferença dos meus avós ou meus bisavós para mim é que hoje nós temos um mundo globalizado, né? Antigamente, alguém violentava uma criança no interior do Pará, não ia, em hipótese nenhuma, eu ia saber, né? Quem ia saber era a própria comunidade. Então, hoje, a saúde mental ficou em evidência porque ela é globalizada, né? Hoje o seu artista, ele está online para você. De repente ele pode ter uma crise de ansiedade no palco, né? Ele pode amanhã amanhecer depressivo, vai para a rede social e diz. Então, hoje a mídia, ou esse mundo globalizado, expôs mais ainda a necessidade da terapia e do processo terapêutico. Então, com isso, a gente percebe que há uma grande diferença. Eu acho legal quando as pessoas mais velhas dizem, no meu tempo não era assim. Não, era assim mesmo, né? Aí eu gosto de dizer assim, só não tinha Instagram, não tinha Facebook. Aí eles, não, mas tinha Flocão, tinha Orkut. Não estou falando desse período, estou falando antes de 96, antes da internet se tornar uma máquina global, né? Então, eu acho que o comportamento de risco, hoje ele fica mais evidente porque ele se tornou uma ferramenta coletiva, participativa. Tudo que eu fizer, ele é globalizado. Imagina, se o Tiago resolver fazer der um surto no supermercado, quantas câmeras vão filmar ele? Quantas vão viralizar? E o custo disso ele para resgatar que ele tinha bebido, que ele estava num problema de X ou Y, vai ser difícil. Não vai ter como fazer esse resgate. Então, hoje a evidência fica maior. Tanto é que hoje a depressão, né, que é o mal desse século, ele está acometendo muitas pessoas que, lá para trás, o que a gente chamava isso aí? Embora alguém ainda chame, né? Mimimi, falta de taca, não tem o que fazer, né? Uhum. São coisas que a gente tem que ficar atento, porque o mundo globalizado trouxe isso. Hoje a gente não tem jeito. Nós estamos fazendo aqui um evento, ele vai estar disponível amanhã. Se fulano de tal no Canadá abrir lá o Spotify, deixa eu ouvir isso aqui, né? E vai ouvir. A gente tem controle sobre isso? Não tem. Então, é participativo, é global e acaba não tendo como não dizer que o comportamento hoje é diferente de antes. A diferença é que ele está mais exposto. E, Alan, você falando agora, me fez lembrar de uma coisa, né? Que diz assim, que quando a gente costuma... Isso às vezes é um exercício nosso, né? Digo meu. Quando a gente costuma dizer assim, na minha época, em parte parece que a idade já está chegando, né? A gente começa a falar, parece uma coisa antiga, e tem realmente isso, né, de você ter uma espécie de uma visão um pouco distorcida, talvez um pouco mais romantizada de como era antes. Me veio muito na cabeça uma coisa que é muito forte hoje, que é assim, as músicas de hoje tem algumas músicas, na verdade, são muito... muito salientes, digamos assim, muito calientes, né? Na minha época não tinha isso. E aí você vai resgatando algumas músicas. Isso, né? Eu vou pegar um pouco lá dos anos 90, anos 2000. Por exemplo, a gente tinha as músicas, aqui no Brasil especificamente, a da famosa Boquinha da Garrafa, né? E se a gente vai um pouquinho antes, isso vai mudando um pouco. Mas existe um pouco disso, né? Dessa extravagar um pouco também por meio da música, enfim. Mas o fato é isso que você está falando, né? Essas épocas, isso tinha, né?
às vezes as pessoas talvez se neguem a querer ver que isso era assim, às vezes vai mais longe, mas naquela época não era assim. E sempre parece que buscar, de alguma maneira, um lugar ideal, né? Um lugar perfeito, que me parece que é um lugar que não existe, né? Mas tem disso, né? Então, ou é muito buscar no passado alguma coisa que era perfeita quando não era. E pensando sobre isso e do que você estava falando agora, né? Eu fico pensando muito a respeito disso, né? Do quanto essa ideia, às vezes, de pensar, mas antes não era assim, na verdade, é um pouco também de fantasia nossa, me parece, né? De achar que existia um momento ali que era ideal, que era tipo perfeito, ou muito próximo disso, e aí começa a afinetar o que temos hoje, né? Que me parece que é algo também, né, muito das novas gerações, né? Você tem um perfil hoje das gerações que eles têm uma forma de viver diferenciada e que parece que gera um incômodo, talvez, em algumas pessoas que não aceitam isso de certa maneira, né? Mas não sei, pensamentos vagos aqui. Devaneios de Tiago. Mas, Tiago, deixa eu aproveitar que tu falou isso aí, olha. Essa questão de olhar para o passado, né? Não, no meu tempo era assim. Na verdade, é tentar restabelecer uma ordem, né? As sociedades, as culturas, elas sempre olham para o passado como um estabelecimento da ordem, né? Então, eu tenho uma das minhas filhas, por exemplo, ela é fã dos Beatles, né? E os Beatles foram da minha geração, né? Então eu acho legal porque, assim, por mais que queira, né, a gente faz o resgate do passado, porém não é instantâneo. Não dá para te brincar carnaval com os Beatles, né? Não dá para te ir numa festa, num barzinho e botar os Beatles para ouvir. Não vai cair bem. Agora, isso é da própria cultura, da própria sociedade, querer fazer esse resgate. Por exemplo, hoje em dia está em moda, né, a questão dos costumes, né, de valorização desse tripé, né, Deus, Pátria e Família, né, como se isso fosse o estabelecimento de uma ordem, como se isso fosse normatizar todo mundo. E nós sabemos que não, que a sociedade, ao longo de sua existência, foi distópica em relação a esse tripé. Só para ter uma ideia, Jesus Cristo foi no templo, né, onde os seus pastores estavam vendendo a religião e ele quebrou tudo lá. Né? Imagina, fosse no dia de hoje. Prende esse louco, leva para o CAPS, né? Mas aí é porque sempre nós queremos estar restabelecendo essa ordem. Então, hoje, com essa pauta de costume, o que se pretende dizer? Que se você tiver ligação com esse tripé, o mundo não vai ter mais crime, não vai ter mais orgias, não vai ter... O mundo é mundo e sempre será assim. Né? Esse tripé ele tem que existir por equilíbrio, não por imposição. Né? A gente tem que ter ele por equilíbrio, não por imposição. E quando ele vem por imposição, é a ditadura. Né? São regimes totalitários, assim como a própria igreja já reconheceu que a Idade Média não fez bem à humanidade. Né? Imagina uma caça às bruxas hoje, como é que, quer dizer, já está tendo de alguma forma, né? Mas é complicado a gente não se posicionar sobre isso. Então, a gente tem que ficar atento a isso, esses devaneios, essas questões que a gente coloca. É sempre legal a gente fazer coletivamente. Eu gosto, né? Eu estou tomando vinho com os amigos, alguma coisa assim, ou estou num passeio com eles, eu sempre procuro instigar esses comportamentos que são autorizados pelo coletivo e que não fazem parte daquela pessoa. Digo, sim, cara, o que tem a ver tu fazer isso, né? Aí ele, pô, tu é psicólogo, tá muito chato com esse negócio. Eu digo, não, cara, vamos nos atualizar, né? Não é aquela coisa, você vê uma pessoa, sei lá, vestida espalhafatosamente, aí você vai questionar por que ele está assim. Deixa o cara, rapaz. Não está entrando na tua casa, não está comendo teu churrasco, então deixa tu para lá, né? Com a gente seria um crime muito grande, né? Alguém entrar e pegar nossa carne.
Levou a sério, hein, Cláudio? Ó, vocês falando, hoje de manhã, inclusive, eu vi uma coisa curiosa, né? Aí você falou, me fez bem lembrar disso agora. De manhã eu vi uma seguinte coisa, né? Um rapaz, né, disse assim, eu sou hétero, mas amo me vestir como mulher, né? Inclusive uma foto muito bonita, né? Estava de uma forma muito bonita, muito elegante. E ele disse, sou hétero, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Eu não sei, às vezes eu fico pensando um pouco, voltando aí para o que a gente está conversando do carnaval também. Existe na vida não carnaval, uma coisa que tem que ser muito forte, muito rígida, que é o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, o que está diferente disso, as minorias são tratadas com uma versão absurda, né? Violência, inclusive o fato desse rapaz que eu falei há pouco, muito provavelmente teria uma possibilidade de um preconceito, de uma discriminação muito forte. Mas, no momento do carnaval, me parece que isso é amenizado, né? Pelo menos a percepção que a gente tem ali é mais tranquilo e até permissivo para a gente nesses momentos, né? E eu fico pensando ali, né? O carnaval, ele tem muito disso, né? De uma abertura, de uma liberdade, digamos assim, que parece que é autorizado, parece que é permitido, coisas ali que estão muito escondidas também, né? Aqueles preconceitos, parece que eles diminuem, eu não sei se é bem isso. Como você vê isso, Alan? Eu gostei, viu, Tiago? Gostei dessa tua explicação aí, esse questionamento, porque eu vou te dizer o seguinte, carnaval, já durante muito tempo, né? Vou falar historicamente, né? Pelas leituras, ele acontecia no carnaval, né? 5 dias. E o pré-carnaval era uma semana antes, ok? Eu gosto sempre de dizer assim, o carnaval ele cresceu de uma maneira tal que ele quis levar esses comportamentos para o cotidiano. Então, quando você vê alguém querendo se travesti no sentido de vestir-se diferente, né? Não no gênero, é porque ele está para além do carnaval. Hoje em dia, dependendo do estado que você mora, o carnaval começa depois do Natal. Né? E o que aconteceu no pós-carnaval? As micaretas. Quem nunca ouviu falar? O que é uma micareta? Né? Que é o carnaval fora de época. Tem o Fortal, tem não sei o quê, né? Tem o carnaval fora de época depois da quaresma. Né? Tem no abril, no maio, no junho, no julho, no agosto, no setembro, no outubro. Então, na verdade, esse comportamento do carnaval, que ele tinha um limite de exposição, ele fez bem aqueles que usaram, né, ou abusaram desse comportamento, de querer transcender, de querer passar daquele momento. Né? Então é mais ou menos assim, se no carnaval eu posso me vestir assim, por que eu não posso me vestir numa festa de aniversário, num casamento? Né? Bom, as formaturas, não vou longe, as formaturas hoje são bailes de fantasia, né? É um mini carnaval. Né? As formaturas já foram mais, vamos dizer assim, glamorizadas, né? Com rituais, né? Mais rígidos. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem formatura que leva uma semana, 2. Né? Aula da saudade, aula de não sei o quê, o bota fora, né? Sei lá, e aí você acaba vendo que são festas e festas e festas. Ou seja, nós temos essa necessidade de ter um carnaval que nos permita botar para fora o que a gente quer. Né? Então, o carnaval ele não é só aquela época que tem autorização coletiva, ela também é a minha época, a época que eu quero autorizar-me a fazer aquilo. Que pode ser no aniversário, pode ser uma festa da firma, confraternização. Né? Quem nunca pagou um mico numa confraternização de trabalho? Né? É difícil a gente segurar o carnaval como uma festa popular fechada em 5 dias. Hoje não dá mais. Né?
Hoje não dá mais. A gente percebe que nosso carnaval vai até para Nova York, né? Então, brasiliandês, como dizem. Né? Então, é por aí. E ainda se morar em Paraupebas, né, Alan? Aí é que a pessoa vai viver mesmo, parece que uma permissão maior para essa bebedeira. Tu sabe, Cláudia, deixa eu aproveitar que tu falou de Paraupebas. O Paraupebas ela tem uma característica atípica para as festas, porque nós somos uma cidade de trabalho, né? Eu não gosto de falar de industrial, né? Mas é a capital do trabalho. Então, a gente tem comportamentos que são extremamente agressivos para quem está do lado de fora. Então, assim, segunda-feira, eu passo na 14 e o cara está no Galego bebendo. Aí eu, pô, segunda-feira! Mas o cara trabalhou ontem, né? Trabalhou sábado, rodou o turno. Então, segunda-feira para ele é o domingo. E o carnaval daqui, quando eu cheguei em Paraupebas, eu estranhei muito, porque onde eu passei, o carnaval acontecia durante o dia. E aqui em Paraupebas, estava 10 horas da noite, né, eu ia para a praça, porque eu trabalhava na campanha de política de AIDS, e não tinha ninguém. Aí, esse carnaval não presta, não vai dar nada. Cara, quando o relógio batia 11 horas, parece que saía, era avisado. Chegava todo mundo. Pum! Meu Deus do céu! E aquela multidão, né? E aí virava até quase de manhã. Então, o Paraupebas ele tem essa característica, né? Que a gente acaba tendo, Cláudia, esse carnaval fora de época ou desautorizado no dia a dia, né? Porque cada um tem uma rotina diferente, a gente não sabe. A gente tem a ideia de que nossa rotina de trabalho é de segunda a sexta, mas aqui a gente não tem isso. A gente tem turnos, tem empresas, tem situações que a gente vai ter que lidar com esse cara no meio do dia ou no meio da semana extravasando. E eu acho, e só um ponto a mais também, eu acho interessante. Quando eu cheguei, eu dizia assim: parece aquelas cidades universitárias, só que sem ser de universidade, para trabalho. Porque muita gente sem a família, igual acontece, né, nas cidades universitárias, parece que o cara ou a mulher solteiro, né? Chega muita gente nessa situação, jovem, solteiro, e aí assim, não tenho nada que me prende, estou ganhando meu dinheiro, porque diferente de universitário que não tem dinheiro, pessoa trabalhando, ganhando dinheiro, e aí sempre me pareceu, sabe, um ambiente assim que as pessoas elas têm uma vida que vai para beber mais, assim. Até quem não bebia antes de Paraupebas, quando chega, meio que não consegue não beber, sabe? Eu via muito isso. Tiago, perguntas? Bom, eu queria aproveitar, Alan, que a gente estava falando, você falou aí sobre um pouco agressivo, isso me lembrou uma outra coisa. Nesse momento do carnaval, não só de carnaval, mas de algumas festas, mais especificamente nesse, a gente percebe também um certo aumento de comportamentos agressivos, né? E às vezes associado, eu bebi demais, né? Sempre meio que parece que um clichê de desculpa, né? Eu bebi demais para tudo, justificativa para tudo. E a gente vê isso, né? Às vezes de pessoas, brigas violentas, às vezes que um começa, depois vira uma briga entre várias pessoas, fica uma coisa complicada, né? Com esses comportamentos violentos, hostis, enfim. E eu queria te perguntar assim, quais fatores que você vê que de alguma forma podem potencializar esses comportamentos, né? Mesmo num momento desse, que seria de mais alegria, descontração, de extravasar, quais fatores você enxerga que ali poderiam estar contribuindo para esses comportamentos mais agressivos? Tiago, eu acho que fica quase impossível de dissociar o carnaval da violência. Eu estou até sendo radical em dizer isso, né? Mas acredito que sim. E o grande problema dos comportamentos violentos é que eles colocam no mesmo espaço caráter e pensamentos diferentes. Né? Então, se na minha casa, ou no meu convívio, o palavrão, o xingamento é uma coisa natural,
né? Natural que eu diga assim, ela não tem um peso pejorativo, no carnaval eu faço a mesma coisa. E quem está do meu lado, ele não tem esse comportamento. Então você, por exemplo, eu estou no carnaval, estou quietinho, bebendo na minha, não quero pular, eu quero ficar quietinho na minha. O cara está pulando lá e bate em você. Aí o cara vai dizer o quê? Meu espaço, o que você está fazendo? O outro vai dizer, não, o problema é tu não quer ser empurrado, vai para casa. Então, o que acontece? Sempre no carnaval vai ter esse conflito de comportamento. Por quê? Porque nós levamos o nosso comportamento base para aflorar para o além, né? Então, se eu sou agressivo com os meus familiares ou com as pessoas próximas de mim, no carnaval duplica. E por aí vai. E no carnaval vai todo mundo. Por incrível que pareça, no carnaval vai todo mundo. Vai o tranquilo e vai o do excesso. Eles todos estarão lá. E eles vão, de alguma forma, se encontrar ou conflitar, né? E essa questão de espaço, historicamente, sempre foi um grande problema para a sociedade, né? Que é o imperialismo do machismo, né? É de você ser dono daquele espaço, de você ser o alfa, de você dizer que aquilo é seu ambiente. Todo mundo se apropria desse espaço. Mais ou menos eu chego num lugar para beber, aí eu boto meu isopor, aquilo ali é meu. Né? Não é mais público, é meu. E aí o mais afrontoso, não, vai querer passar no meio, aí tu já viu, né? Então, e não só do espaço físico, né? Da mulher que está comigo. Sim, propriedade, né? Não, a mulher não. Imagina, você sai de casa com sua mulher. Aí sua mulher veste para o carnaval, bota menos roupa, então fica mais bonita, né? Para mim ela é sempre bonita, mas ela fica mais bonita, e aí o outro não pode olhar, né? Aí o outro olhando já é invasão de espaço. Fora que o outro, que não só olha, mas vê com uma autorização para mexer, veio assim porque quis. Então, vai e bota a mão e toca. Então, nossa senhora, a probabilidade do conflito ela está armada porque os comportamentos são diversos, não tem jeito, né? Não dá para a gente romantizar o carnaval, né? Dizer assim, o carnaval, as mulheres ficam no lugar e os homens ficam no outro. Não adianta. Não vai ter condição disso acontecer. Uhum. O que às vezes as pessoas confundem é que falam assim, não, eu me transformei nessa pessoa porque eu bebi. Uhum. Elas não entendem que elas são aquela pessoa, né? Sim. A bebida, na verdade, botou para fora, né? Externou aquilo que realmente a pessoa tem como característica, como personalidade, né? A gente sabe que a bebida ela vai liberar uma série de hormônios, uma série de elementos que nos deixam, né, mais soltinhos, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas como o Tiago falou, né, parece que veio um adesivozinho no carnaval, eu bebi, eu posso. A autorização para. Mas não é bem assim, né? E a gente, assim, já está meio que chegando no nosso tempo. Cadê a plateia para falar? Né? Mas, assim, como que a gente pode orientar as pessoas sobre esse assunto sem parecer aquele clichê? No sentido, não bebe em excesso, não. Faça sexo com proteção. Se beber, não dirija. E é tão batida essas frases que as pessoas, eu não sei o quanto que elas absorvem disso e pegam para si, sabe? Essas orientações. Então, como que você acha que a gente pode realmente dar um toque aí no amigo? Vai com calma. Essa é a tarefa mais difícil, né? A prevenção, né? Nós vivemos num país em que a prevenção é negligenciada, né? Então a gente sempre está querendo que tenha mais hospitais, mais pronto-socorro. Então a gente sempre está trabalhando a questão curativa ou assistencial. E a prevenção ela é muito tolhida em todos os níveis, tanto na base, que é a familiar, os pais não querem falar sobre isso, né? Deixam para a escola, para os colegas, quanto no governo, né?
E para o governo, o carnaval é ótimo. É uma distração maravilhosa para passar o pano nos problemas que o país está levando. Eu diria assim, não existe um conselho para o carnaval, né? Mas o que eu sempre falo, quando eu vou me despedir dos meus alunos em aula para o carnaval, é que eles tenham, né, um controle sobre seus desejos, né? Eles exerçam o controle sobre os desejos, né? Beber é bom? É, mas tem limite. Sexo é bom? É, mas tem limite. E tudo que tem limite tem consequência, né? Então, se eu excedo no comportamento do álcool, vai ter uma consequência. Se eu cedo uma relação desprotegida, vai ter uma consequência. Então, parafraseando os técnicos de segurança do trabalho, não sei se vocês já fizeram aqueles cursos de técnico de segurança do trabalho, que eles falam para você os cuidados de prevenção, aí logo depois bota uma foto de um dedo decepado, uma cabeça cortada, né? Mais ou menos isso. Eu brinco com os alunos dizendo assim, olha, não me cheguem grávida aqui em março, né? Não me cheguem papai sem estar casado, ou com a perna quebrada porque caiu da moto. Aí esse discurso, esse diálogo, que eu digo que é do técnico de segurança e trabalho, embora pareça extremamente danoso, são os comportamentos. O Tiago pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas o comportamento ele se molda por esses operantes, né? Então, se você vê perda, dor, você acaba freando um pouquinho, né? Uhum. Eu acho que é isso. Inclusive, eles falam também da autoconfiança, né? E aí, essa autoconfiança que a pessoa pode ter, não, eu controlo aqui o que eu estou bebendo, culpa, né? Então, eles trazem muito esse sentido também, olha, a autoconfiança é que leva você ali pro que dá ruim. Autoconfiança é uma arma poderosa, né? Ela te leva para os dois gumes, né? Uhum. Então, chegamos ao fim. Tiago, quer falar alguma pergunta a mais? Não, é só agradecer mesmo a presença aí do Alan. Acho que hoje foi um dia, hoje foi um dia muito rico para a gente, né? Muitas questões interessantes que o Alan trouxe para a gente. E, bem, acho que nesse momento, né, acho que a ideia realmente é a gente estar conversando sobre isso, sobre carnaval, sobre os excessos, e vendo assim, apesar de ser um momento que a gente vê como festa, sempre tomar esse cuidado, né? Acho que uma coisa que o Alan colocou no final, que me deixou muito marcado, e que eu acho que é algo que pode fazer com que a gente fique pensando nesses momentos, é pensar o carnaval a partir dessa perspectiva, né? De que é algo que eu já tenho, eu estou indo para ali para extravasar. Então, como é importante o autoconhecimento nesses momentos, né? A terapia, aí, uma propaganda, né? É isso aí. Na verdade, para a gente Claro. ver o quanto é importante, né? Porque se a gente não se conhece, certamente é um dos problemas mais sérios que nós temos, né? Faria até uma referência com aquele autor da Arte da Guerra, que ele tem uma frasezinha lá bem conhecida, né? De que quem não se conhece sempre está fadado à derrota, né? Então, é algo antigo e algo que a gente vê, né? O quanto é importante que a gente se conheça. Então é isso, né? Agradecer a presença do Alan. O nosso encontro hoje eu vi que foi extremamente produtivo. Cláudia. Quer falar mais alguma coisa, Alan? A gente vai se despedir de quem está ouvindo para parar a nossa gravação, mas aí você não sai do nosso link, tá? Para a gente tirar uma foto. Tá mas bom. a palavra é sua agora. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, da Cláudia para esse evento. Como sou professor, eu adoro falar, né? Vocês perceberam. E para mim foi maravilhoso, foi um papo extremamente rico. A gente fez uma troca muito boa de informações, de conteúdo. Eu acho que o ouvinte vai lucrar muito com essa escuta, né? E quero me colocar à disposição, Cláudio, Tiago, sempre que vocês precisarem de um contraponto, de alguma situação nessa área, fique à vontade. Então,
Eu quero agradecer o convite, a participação junto com o Tiago, né? E dizer que muito feliz por estar aqui hoje, tá bom? Então tá bom. Pessoal, vocês ouvem esse e os outros episódios no Spotify e no nosso canal também do YouTube, psicologando.ufra. Um beijo para vocês, até a próxima. Pronto.